Hoje, o meu convite é para um mergulho em águas mais profundas. Eu quero falar com você sobre a melancolia. Não a tristeza passageira de um dia cinzento, mas aquela que se instala, que cria raízes e que muitas vezes nos define sem que percebamos. Eu sou Pedro Rangel, psicólogo e escritor. Eu vou te ajudar a entender esse sentimento tão humano e natural, quanto cruel e algumas vezes perturbador. Sabe aquele peso no peito que parece que não tem um porquê? Aquela sensação de que o mundo perdeu o brilho, não porque algo lá fora mudou, mas porque alguma coisa aqui dentro silenciou. Essa é a melancolia. É quase que um prazer de estar triste. Mas será que é prazer mesmo ou será que é uma forma de resistência da alma? Nós vamos entender isso pela lupa da psicanálise e pela química do nosso cérebro. Vamos lá. Em 1917, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos deu uma bússola em seu ensaio Luto e Melancolia. Ele fez uma distinção que muda a forma como nós enxergamos a dor. No luto, o mundo ele é empobrecido porque se perde um objeto amado, uma pessoa, um emprego, um sonho até. No luto, nós sofremos pelo que de alguma maneira foi embora. Mas na melancolia, a melancolia é o eu que fica pobre. O melancólico ele não sabe exatamente o que perdeu, porque o que foi perdido está cravado no inconsciente. Ele se critica, se diminui, se sente culpado por existir. É como se a sombra do objeto perdido tivesse caído sobre o próprio ego. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em dívida com a vida, sem saber o porquê? Isso é o inconsciente gritando uma falta que a sua palavra ainda não alcançou. Mas nós não somos apenas alma, somos também biologia. O que acontece então no cérebro de quem habita essa tal melancolia? Ora, a neurociência nos mostra que o hipocampo, que é a sede das nossas memórias e emoções, ele pode sofrer uma redução de atividade. A serotonina, então, que é o maestro do nosso bem-estar, ela para de reger essa orquestra. O nosso cérebro entra em constante estado de alerta emocional, só que sem a dopamina para dar aquele impulso de saída. É um cérebro que travou no modo de processamento de dor. Não é falta de vontade, é uma alteração real na forma como os seus neurônios estão conversando. Entender isso é o primeiro passo para a autocompaixão. Você não é fraca. O seu cérebro está sobrecarregado, tentando processar aquilo que é invisível aos olhos. Para a literatura, a melancolia é um prato cheio. Como autor, eu vejo a melancolia como uma matéria-prima da criação. Talvez porque o melancólico ele veja aquilo que os outros acabam ignorando. Ele enxerga nas entrelinhas as fissuras do mundo. Em meus livros, especialmente quando eu escrevo sobre a fragilidade humana, eu percebo que a melancolia ela é o outono da alma. É o momento em que as folhas caem para que a árvore se preserve. É um tempo de recolhimento muitas vezes necessário. Grandes nomes da arte tinham traços melancólicos. Sem a melancolia, não teríamos a Nona Sinfonia de Beethoven. Sem a melancolia, talvez não tivéssemos Shakespeare, nem a profundidade de tantos romances que nos fazem chorar e nos fazem crescer também. Mas vamos continuar. A saída da melancolia, ela não é a alegria eufórica, é a sublimação, transformar a dor em fala, em arte, em análise. Em qual fase desse outono você está hoje? Se você se sente nesse labirinto, saiba que a palavra cura. Não deixe sua sombra te devorar. Faça dela sua aliada para se enxergar, se compreender e se ajustar. Vamos conversar?